Boa noite, amada igreja. Nós estamos felizes, não estamos? Participando da ceia do Senhor. Que dia maravilhoso, que noite maravilhosa. E eu fico tão impressionada, porque Deus, Ele fala e Ele confirma a palavra. Hoje de manhã, Deus falou conosco, e à noite novamente. E Deus confirmou a mesma palavra que o Dr. Tiago deu para mim. Ele iniciou com Efésios 5, e Deus mandou eu iniciar com Efésios 5 sem saber. Onde o apóstolo Paulo fala que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5, do 25 ao 27. O apóstolo Paulo fala: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. 26. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Aqui é a comparação. A igreja como uma noiva sem mácula, sem ruga, sem coisas semelhantes, bonita, adornada para o seu noivo. Na igreja não pode haver mentira, na igreja não pode haver sujeira, ela tem que estar limpa, pura, com as vestes limpas, santificada por dentro e por fora. Ela não pode ter nada, ela tem que estar muito limpa e muito pura. Então a minha ministração hoje é noiva preparada. Noiva preparada. Você está preparado para esse casamento? Você está preparado? Nós precisamos nos preparar para este casamento, para ser uma noiva apaixonada. Porque Jesus nos amou, Ele nos amou, a ponto de dar a vida por mim e por você. Ele deu a vida por nós. Ele se entregou de uma tal forma na cruz, por amor. Ele nos deixou esse exemplo de amor, nos amando primeiro. E você precisa amá-lo, a ponto de morrer por Ele também. E como que você vai morrer por Ele? Você tem que morrer para o mundo. É de outra forma, é outra comparação, mas nós precisamos morrer para o mundo. Morrer para o mundo. Quantas vontades nós temos, quantos desejos nós temos, mas nós precisamos obedecer ao Senhor. Nós precisamos amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com toda a nossa força, morrendo por Ele. E em Tiago, capítulo 4, versículo 4 e 5, fala que nós precisamos ser inimigos do mundo. Inimigos do mundo. Porque a Bíblia fala assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é a inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Nós precisamos ser inimigos do mundo, morrer para os nossos desejos mundanos. Nós precisamos. O Senhor fala conosco. Olha o versículo 5. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. O Espírito Santo tem ciúmes de você. Você já viu uma pessoa que tem ciúmes da sua noiva, do seu noivo? Porque ele ama, não quer, ele não quer.
dividir aquele amor com ninguém. Não quer dividir o seu amor com ninguém. O padrão dos céus é alto. Se aqui na terra nós temos ciúmes, nós queremos lealdade, fidelidade, imagine os céus. Imagine o céu. Jesus, ele tem um padrão para mim e para você. A noiva tem que ser leal, tem que ser fiel. Ele não quer que você fique flertando, olhando, paquerando, desejando. Ele quer que você deseje só Ele. Só Ele. Viva só por Ele. E para Ele. É isso que Ele quer. É isso que Ele deseja. Entenda. Entenda isso. Coloca a mão no seu coração, eu quero orar. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, Pai. Nós estamos aqui, Pai, como noiva. Queremos ser leal, queremos ser fiel. Queremos ter nossos olhos somente para o Senhor, Pai. Vai tocando no coração, vai tocando na mente. Pai, em nome de Jesus, vai retirando o mundo de dentro de cada um que entrou aqui nessa noite. Retire o mundo, Pai. Qualquer contaminação do mundo, qualquer sujeira que entrou no coração deles. Pai, em nome de Jesus, retire o mundo. E coloque somente o teu amor, Pai, de forma sobrenatural. Somente o teu amor, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que cada um aqui só sinta prazer no Senhor. Só ame o Senhor, que deseje todos os dias esse grande dia, a festa das bodas. Estar nessa festa, a festa do nosso casamento com Jesus. É essa festa. Oh, Pai, vai tocando. Vai colocando esse amor, vai colocando esse desejo, Pai. Pai, para que cada um se prepare, que o coração queime de desejo por esse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Uma parábola das bodas. Jesus fala das bodas. Ele fala em Mateus sobre as bodas. O reino dos céus é semelhante com as bodas do Cordeiro. Porque o casamento, por que ele fala sobre o casamento? Para você casar, quem vai querer que seu filho case com qualquer pessoa? Eu não vou querer. Você acha que Deus vai querer que Jesus se case com qualquer pessoa? Com pessoas que não são parecidas com Ele? Com pessoas que não têm santidade igual a Ele? Jesus não quer uma noiva assim. Deus não quer uma noiva para o seu filho. Você tem filhos, você que tem filhas, você vai querer desejar uma noiva ou a tua altura ou mais. Amém. Você não vai querer. Então, precisa haver uma santificação. Precisa haver. Por isso que é o noivado. Por isso que nós estamos aqui sendo noivos, comparados com uma noiva, um noivo de Cristo. A rainha Esther é uma comparação muito boa para a gente fazer, porque a rainha Esther, ela teve que ser preparada para casar com o rei. Ela teve que cuidar da pele, ela teve que cuidar do cabelo, ela teve que aprender a se vestir, a se portar. Ela teve que aprender a sentar na mesa, a comer. É uma rainha. Você pensa o reino de Deus, que é tudo organizado, é tudo impecável, é tudo com ordem, é tudo muito lindo, é tudo muito preparado. Nós não vamos conseguir entrar de qualquer jeito. A cultura do reino de Deus é diferente da nossa. Nós não
nós não nascemos já prontos. Nós temos que aprender. Para você ter uma ideia, vamos comparar as culturas aqui. Num determinado bairro, uma pessoa tem um tipo de cultura, um tipo de educação. Em outro bairro tem outro tipo. Pensa uma pessoa muito humilde, casando com uma pessoa que tem muitas condições. Ela vai ter que aprender a se vestir. Ela vai ter que aprender a sentar na mesa, a se portar, a ser educada. Ela vai ter que estudar tudo sobre o noivo. Ela vai ter que estudar tudo sobre o noivo. Então isso daqui é a palavra. Nós precisamos estudar sobre o nosso noivo. Nós precisamos aprender sobre o nosso noivo. Nós precisamos amar o nosso noivo para que a gente seja aceito. Precisamos desse noivo. Precisamos. Você entende? Entende que você precisa aprender sobre ele? Como você vai casar sem você conhecer? Você precisa andar junto, caminhar. Muitos namoram a Cristo. Namoram, são noivos, mas não quer casar, não entende sobre este casamento que a Bíblia tanto fala. Por que a gente se emociona tanto em casamento? Por que casamento é tão lindo, tão maravilhoso? Eu choro em todo casamento, eu vou lá e fico chorando no casamento. Eu amo ir em casamento, amo. Eu amo ver a noiva entrando. Só que o casamento dos céus é diferente. A noiva fica esperando o noivo. Essa ministração nasceu porque semana passada uma conselheira do Silk, a Mariana, que é uma levita, ela se guardou em santidade, nunca teve um namorado. E o pastor Guilherme, que casou com ela, também se guardou em santidade. Em santidade, os dois puros, separados no altar. Só que se você assistir, eu coloquei no grupo lá, se você assistir o casamento, a pastora Tânia celebrando o casamento, Mariana estava na frente, esperando o noivo, e quem que entra a hora que a porta abriu? Pam, 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 pam. Abriu? Era o Guilherme entrando, era o noivo entrando. O nosso casamento é de forma diferente. Pastora Tânia faz com a noiva esperando o noivo no altar, porque é assim que a Escritura fala. Assim que a Escritura fala. Eu gostaria de começar a fazer os casamentos como a Escritura diz que tem que ser. A noiva preparada, adornada, linda, sem ruga, sem mácula. Essa noiva esperando o noivo que é Jesus. Amém? Precisamos. Se você não assistiu o casamento, assista lá na interação. Eu postei semana passada. Quando eu assisti aquele casamento, eu comecei a chorar. E o Espírito Santo falou: você vai ministrar isso no domingo que vem. Domingo passado, Deus mandou ministrar. E a confirmação, o Dr. Tiago pegou o mesmo texto, Efésios 5, para iniciar. Que Cristo, Ele se entregou, mas Ele quer que a noiva que se purifique com a palavra, se lave com a palavra. Entenda isso. Entenda quão profundo, a profundidade desta palavra, a profundidade, a riqueza dessa palavra. Muitas vezes a gente faz as coisas no automático, sem esquadrinhar a palavra, sem ler, sem buscar. Por isso que a tradição faz o noivo ficar esperando a noiva. Não é Jesus que espera a gente, é a gente que espera Jesus. A cultura é diferente do reino. Gente, eu estava vindo para a igreja no domingo e assistindo o casamento, né? Porque eu não fui no casamento, porque eu estava celebrando uma boda de 25 anos, eu não pude ir no casamento da Mariana. Fui convidada, mas não consegui ir.
E eu chorava, eu vinha para a igreja chorando, eu vinha no casamento chorando. Pela profundeza, como é algo profético, algo espiritual muito grande. E eu quero que você abra Apocalipse 19, do 6 ao 9. Apocalipse 19, do 6 a 9, diz que João ouviu uma voz de uma grande multidão. João, o que é essa voz, essa grande multidão? Muitas vezes eu fiquei pensando, essa voz de uma grande multidão, olha aí. E eu ouvi como uma voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia, aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. 7. Regozijemo-nos e alegremos, demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Eu li esse texto, eu comecei a imaginar uma voz de multidão. E tá, as bodas estão prontas. O que João estava ouvindo? Era uma festa de casamento no céu. Era uma festa. Regozijemos e alegremos e demos glória, porque a vinda são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, a sua noiva se aprontou. Esse barulho é o barulho do casamento do Filho de Deus. Esse barulho é o barulho do casamento do Filho de Deus. Aleluia! É o seu casamento com Ele. Aleluia! Você pode dar uma salva de palmas? Você vai se casar com Ele. É uma festa do céu preparada para mim e para você. Quando a gente vai se encontrar com o nosso noivo, e lá, a festa, nós vamos estar lá com o nosso pai, esperando o noivo chegar, esperando o noivo vir. Então nós temos que nos alegrar. E 8, versículo 8: e foi-lhe dado que vestisse linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Eu comecei a meditar nessa palavra. O linho fino são a justiça dos santos. Essa noiva, eu e você, temos que estar vestidos com esse linho fino. Eu fico pensando, eu falo, pai, eu comecei a imaginar esse linho fino, que são a justiça, são os atos de justiça, os atos de justiça dos santos. Fiquei pensando como que a gente confecciona esses linhos finos. É o que nós praticamos aqui, o que nós fazemos, se nós somos bons, se nós somos fiéis, se nós somos leais, se a gente cuida do próximo, se a gente deseja, nós vamos produzir as nossas vestes. Você já imaginou você produzindo o seu vestido, o tecido? Eu fico pensando naquele tecido lindo, maravilhoso, sendo confeccionado no céu. É um vestido sendo confeccionado por você, pelos seus atos, pelo que você faz. Ontem a igreja foi lá no 5 Conjunto distribuir cesta, fazer as coisas. Quem teve lá? Teve um metrinho de pano lá. Confeccionou uma parte desse vestido. Foi socorrer o pobre, necessitado. Foi orar pelas pessoas. Então ele confeccionou uma parte desse vestido. Vestes santas, vestes puras, adornada, uma noiva bonita. Você já viu uma noiva, como ela se prepara, ela até emagrece. Fica com a cinturinha, ela veste aquele vestido, ela fica linda, ela se adorna com joias preciosas, ela faz o cabelo, ela cuida da pele. Nós precisamos cuidar do que a gente está produzindo no espiritual, da nossa beleza espiritual. Como está a tua beleza espiritual? Como está? Muitos aqui cuidam de academia, vão para a academia, fica bonito no físico, mas o espiritual. Como que você está se vestindo? Quais são as suas vestes? O que você está produzindo?
produzindo? Qual é esse tecido? Esse tecido que está sendo tecido nos céus. Apocalipse fala que tem uns que estão cego, pobre e nu, sem vestido, sem roupa. Então ficam falando, gente, nós temos que nos vestir com os nossos atos de justiça. Nós temos que nos vestir, nós precisamos. E só os salvos vão entrar. Não adianta se você não foi salvo, se você não praticar a justiça. Se você não adianta. Precisamos. E eu quero abrir aqui Mateus. Deus me deu mais uma palavra que eu não falei de manhã. E Deus falou, você vai completar essa palavra. Onde Jesus está falando. Deixa eu abrir aqui. Ali atrás, onde eu cheguei, Mateus 22, do 1 ao 13. Deus falou para falar essa palavra, eu não falei de manhã, fala essa palavra, que diz assim, que é a parábola das bodas. Então Jesus, respondendo, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo, dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois os cevados já mortos e tudo já pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. E outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou as suas cidades. Então diz aos servos, as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. 9. Ide, pois, às saídas dos caminhos e convidais para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto os maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias. Disse-lhes, amigo, como entraste aqui, não tendo vestes nupciais? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos, e levai-o, e lançai nas trevas exterior. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Entenda, sem essas vestes, você não vai entrar no reino de Deus. Você pode ser noivo, mas sem essas vestes, que são os atos de justiça, não vai entrar. Eu vou chamar o louvor aqui, vou chamar o pessoal, os pastores para vir à mesa. Eu quero que você fique em pé, que nós vamos orar. Nós vamos orar, e eu quero que você pense nos seus atos de justiça. Eu quero que você comece a imaginar o que você tem preparado, do que você está se vestindo. Se você está sem essas vestes, você ainda, alguns eu vejo aqui que devem estar pelado, literalmente nu. Mas é verdade, gente. Tem pessoas aqui que estão peladas, estão nus, não tem atos de justiça. Precisamos, eu quero que você feche os seus olhos, porque ele vai vir, e ele virá, e você como noiva tem que estar preparada. Muitos aqui vai ser igual a esse povo, que não vai dar bola, porque foi falado aqui, vai sair, vai continuar sendo maus, vai fazer coisas erradas, mas muitos vão se preparar, muitos vão se ataviar, muitos vão se organizar e se arrumar. Se você veio aqui, é porque Deus quer que você prepare esse vestido, essa roupa, para nossa núpcia. Amém? Ora assim comigo, fala, Pai, eu quero me preparar para esse grande dia, para mim
festa do meu casamento com Jesus nos céus. Então, em nome de Jesus, fala comigo, me prepara, que eu possa fazer esta roupa nas regiões celestiais, porque eu sei que Ele virá e não tardará. Ele vem, em nome de Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, eu concordo com essa oração, Pai. Eu ligo na terra, Pai, peço que o Senhor ligue nos céus, em nome de Jesus. Amém.